Olá, pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal novamente, ao Você Sabe Por Quê. O nosso Você Sabe Por Quê de hoje, eu vou, né, informar vocês por que você sabe por que não deve fazer-se doação em vida para os filhos. Você sabe por que o testamento também não é uma boa opção? São inúmeros os clientes que eu recebo no meu escritório querendo fazer doação em vida dos bens para os seus filhos. E eu acho louvável, pessoal, acho ótimo as pessoas pensarem nos filhos, pensarem nos seus entes queridos, e nada mais acertado do que querer proteger e deixar seus bens, né, para os seus filhos, para que o dia de amanhã eles não tenham problemas com o inventário, porque todos nós sabemos que as custas, né, os custos do inventário são muito altos. O inventário, né, pode levar, em média, 40% do total do Montemor, do total, da totalidade, né, dos bens deixados para o seu filho. Pode ser um imóvel, pode ser 2 imóveis, pode ser conta em banco, mais imóvel, mais carro. Bom, se você somar tudo, tá? Sobre tudo vai incidir o imposto chamado ITCMD, que é o imposto da herança, imposto de transmissão, causa mortes e doação, tá? Esse é o imposto que se recolhe cada vez que a gente vai fazer um inventário. Em São Paulo, para quem mora em São Paulo, tá? As custas desse tributo são de 4% fixas. Em outros estados, variam de 2 a 8. Mas existe essa PEC que está, né? Essa reforma tributária aí que já foi aprovada no Senado, ela contempla uma alíquota quase o dobro. Eles dizem, a priori, que seria progressiva, mas a intenção, já existe articulação no Senado tudo, para que, e vocês sabem que vão conseguir, porque o que o governo quer, ele aprova. Então, existe uma articulação aí para que essa alíquota seja uniformizada, tá? Em todo o país e que ela, no mínimo, aumente para 8%. Mas, deixa eu te falar que existe uma resolução no Senado, tá? Desde 2014 já, que, apesar essa reforma tributária, essa alíquota, esse tributo é o Senado que aprova. Então, existe essa resolução já há muito tempo, independente da reforma tributária existente hoje, que pretende elevar a alíquota de ITCMD, o imposto sobre a herança, né, para 20%. Acreditando que ela não fique ali em 20%, deverá ficar talvez uns 16%. Vocês sabem que a fome arrecadatória dos governos é enorme, é imensa. Então, vocês podem se preparar, porque, a priori, o aumento, no mínimo, vai dobrar. E, com o tempo, ele provavelmente pode chegar a de 15%, 16% ou até 20%. Então, de fato, o imposto do causa-mortes, né? O imposto sobre a herança para se pagar no inventário é muito alto. Sem contar que existem ainda os honorários, né, advocatícios, existem as custas judiciais, se não forem judicial, essa judicial, existem escritura, existem emolumentos. Bom, no geral, você tem aí por volta de 40%, tá? Até 40% pode chegar, né? O prejuízo com o inventário. Isso considerando outras coisas, tá? Nós temos aí 20%, tá? Como certinho, que é muito, né? Bom, então, sabendo que o inventário é muito oneroso, eu gosto de fazer esses parênteses para explicar o porquê também o problema da doação não é efetivo, não é eficaz para você burlar esse tributo. Porque, veja, inúmeras pessoas chegam ao meu escritório pretendendo fazer doação de bens em vida para os seus filhos.
A maioria, todos bem intencionados, né? Claro, gravam o imóvel com usufruto, né? Vão ter direito a esse imóvel até quando morrer, não sei o que mais. Mas deixa eu te esclarecer que a doação em vida não vai resolver o problema. Você não vai gastar, os seus filhos não vão gastar, mas você vai gastar, sabe, o mesmo imposto que seu filho iria pagar o dia de amanhã no seu inventário, você vai pagar para fazer a doação. Não existe, e você ir ao cartório e fazer uma escritura de doação. Você até faz, mas você é obrigado a pagar esse imposto, que é o mesmo, porque lembra que eu disse para você que é imposto de transmissão causa mortes, ou seja, quando você morre, ou de doação. Então, o percentual a ser pago numa doação em vida também é de 4%, que é, às vezes, uma paulada, dependendo, né, do valor do imóvel, porque aqui em São Paulo, o valor vai ser cobrado sobre o valor venal, tá? Mas dependendo do imóvel, do valor do imóvel ou dos imóveis, é um valor altíssimo, às vezes, a ser pago, né? Então, eu não recomendo, não só pelo fato de você ter que pagar um alto custo também em termos de tributo, em termos de imposto, mas por quê? Porque você perde, tá? Você perde a administração dos seus bens. Embora as pessoas acreditem que gravar o imóvel com usufruto vitalício os deixa seguros para o resto da vida, inúmeros foram os casos que eu vi de pessoas comparecendo ao meu escritório, idosos já, que tinham sido enxotados da casa por seus filhos, porque o imóvel, sabe, para certas pessoas, o usufruto não representa nada. O imóvel está em nome dele, e o imóvel é dele e põe as pessoas para fora. Considerando que não seja esse o caso do seu filho, mas há inúmeros por aí, você tem a questão que você perde o poder, sabe, de administração, de gerir os seus bens. Você não vai ter mais nada. Deixa eu te contar aqui o caso de uma pessoa que doou, eram dois imóveis, dois terrenos, duas áreas muito grandes que o casal tinha, e foram doadas para os seus filhos em vida, tá? Eles tinham condição, pagaram os impostos, tudo e doaram. Os filhos muito bons, sim, sem nenhum problema, nunca pretenderam tirar os pais, né, ou fazer qualquer coisa, ou vender, ou seja lá o que fosse com coisas áreas. Mas olha o que aconteceu. Nesse tempo depois de ser feita a doação, uma incorporadora apareceu querendo comprar os dois imóveis, tá? E por um preço muito bom. Um preço até quase que o dobro do que os terrenos valiam, do que aquelas duas áreas, como eram duas áreas grandes e juntas uma à outra, então a incorporadora pagava um valor muito bom, tá? Pelos terrenos, porque queria ali construir um empreendimento de grande porte. Pois bem, os filhos não teriam nenhum problema em assinar a venda desses imóveis, porque para eles não haveria problema, mas um deles estava em processo de divórcio e, embora a gente saiba que o bem não se comunica, tá? A esposa não tem direito quando é herança e tudo mais, no caso de divórcio, né? Mas ela simplesmente disse: não assino, me recuso a assinar porque meus filhos têm direito, porque isso. São inúmeros as justificativas que a mulher ou o marido, seja lá quem for, o cônjuge em geral, tá? Pode dar para se recusar a assinar uma escritura de compra e venda. Seja porque está despeitado, seja porque... por qualquer motivo, tá? São inúmeros. Qual a solução nesse caso? Entrar na justiça, né, para garantir que seja salvaguardado o direito daquele que quer assinar e que a esposa não permite, né, ela não quer assinar e não permite, então, que o imóvel possa ser vendido.
Mas isso vai ser feito de imediato, vai levar... Vocês conhecem como é que é a justiça aqui, né? Nós sabemos que a justiça é morosa, que não se resolve nada da noite para o dia. Então, levou aí um tempo para esse processo andar, até ser citado, até isso, até chegar ao ponto do juiz dar uma sentença. O que aconteceu? Foram aí vários meses, e nesse interim, a incorporadora, então, encontrou uma outra área que se tornou tão interessante quanto aquela, e desistiu de comprar aquela que ela queria comprar anteriormente. E aí, eu te pergunto, o que foi que aconteceu? Eles simplesmente perderam um negócio, ó, fantástico, porque tiveram problema com a esposa do filho, que estava em processo de divórcio e se recusou a assinar. Então, quando você doa seus bens, além do fato de você ter que pagar aquele absurdo de tributo, você ainda perde o controle deles. Você não tem mais nenhum acesso a seus bens. Eles passam não mais a ser seu. Você não pode decidir absolutamente nada. E se surgir um bom negócio, alguma coisa que eventualmente o dia de amanhã garanta bons frutos, né, para você daquele imóvel, e seu filho, sua filha ou os respectivos se recusarem aí a concordar com a venda, com a locação, seja lá o que for, você simplesmente não vai ter o que reclamar, porque aquele imóvel não te pertence mais, tá? Apesar do o usufruto vitalício garante que o imóvel não possa ser vendido enquanto você não permitir, enquanto você estiver viva, se for o único imóvel que você possa residir, e que os frutos desse imóvel, seja ele locação, né? Qualquer coisa, eles venham para você. É para isso que vai servir a cláusula de usufruto. E você, obviamente, não vai ter mais, não vai poder tomar nenhuma decisão sobre seus bens se você os doar em vida. Bom, doutora, então vamos fazer testamento. Testamento também não vai resolver o problema. As pessoas pensam que testamento, sabe? Você assiste novelas, nas novelas se fala, ai, vou deixar testamento, eu deixo em testamento. Testamento é uma dor de cabeça em dobro. É pior do que o inventário, porque saiba você que se você deixar um testamento para beneficiar determinada pessoa, primeiro que você tem a possibilidade de ele ser impugnado, tá? Se algum herdeiro se sentir prejudicado, ele vai entrar na justiça, porque você vai ter que apresentar na justiça, chama-se abertura, você vai ter que abrir o testamento, você vai ter que contratar um advogado para abrir o testamento, para apresentar, e se eventualmente ninguém aparecer para impugnar o testamento, tá? Nesse tempo todo que ele demorou, o juiz decidir que está tudo redondinho, tudo bonitinho, que ele pode ser cumprido, tá? Você ainda vai ter que fazer o inventário. Sim, o testamento não isenta a pessoa de fazer o inventário. Então, você vai gastar em dobro. Primeiro, para abrir o testamento, né? Para fazer cumprir o testamento. E segundo, para fazer o inventário dos bens que foram deixados. Então, olha só, pagou imposto, pagou advogado, pagou tudo. Então, não resolve. Se o testamento for impugnado, olha aí o caso da viúva do Marcos Paulo, você tem o caso do Chico Anísio, você tem o caso do Gugu. O Gugu ano passado, depois de 4 anos, a justiça decidiu que os garotos, né, tinham direito à herança integral. No caso da viúva do Marcos Paulo, houve também problema não, houve um acordo entre as partes, aí chegaram a se compor, né? Então, o litígio, depois de muitos anos, não prosseguiu. Chico Anísio, acho que já estão uns 10 anos ali na justiça e não chegam a um denominador comum. Então, não há simplesmente vantagem nenhuma em se fazer um inventário.
Bom, então você me pergunta, bom, então o que que eu faço então se eu não fizer o inventário? Você pode fazer primeiro, contratar um profissional para organizar seu patrimônio, tá? Primeiro faz-se uma organização, organiza-se para verificar exatamente o que você tem, qual a melhor forma de organizar para você conseguir deixar isso para os seus filhos sem que eles sofram com o inventário, né? E sem que você tenha que pagar um absurdo de impostos, né? Um absurdo em honorários advocatícios, para conseguir deixar e legar para os seus filhos aqueles bens que você levou tanto tempo para acumular. Olha, foram horas de sono, foram dias, sabe, noites que você saía de manhã, seus filhos estavam dormindo, voltava de noite, seus filhos estavam dormindo. Foi muito sacrifício e depois disso, simplesmente, às vezes, né, 20, 30, até 40% do seu patrimônio pode se perder no inventário. Então, o que fazer? Um sistema chamado de holding familiar. A gente organiza o patrimônio, a gente deixa ele todo redondinho e nós fazemos, então, com que não haja inventário, tá? Faz-se uma doação de papel, uma doação de cotas e um sistema na qual se abre uma empresa, os bens que você tem na pessoa física são trazidos para dentro dessa empresa. Eu estou explicando isso daqui de forma muito simples, tá, pessoal? Depois, eventualmente, existe uma explicação muito mais abrangente, né? E, eventualmente, ela é dada especificamente caso alguém depois decida querer fazer uma holding, então existem aí condições para a gente explicar. Contudo, aqui o meu objetivo é te alertar para não achar que você fazendo uma doação em vida, você vai conseguir resolver os problemas dos seus filhos, porque às vezes você vai resolver o problema dele gastando muito e trazendo para si um problema insolúvel, às vezes. O testamento também não vai adiantar pelos motivos que eu já te elenquei aqui. Então, costumamos fazer um sistema chamado de holding familiar, no qual esses bens que estão em nome da pessoa física são trazidos para dentro da pessoa jurídica, né? Essa empresa que tem uma quantidade de cotas vão ser doadas, então, para o seu filho. Vai fazer com que o dia de amanhã você, contando com que você possa continuar na administração dos seus bens, gerindo, você continua no controle de tudo. Os bens, em tese, essa doação burocrática, né, que a gente chama doação de papel, só porque você doa cotas da empresa e não doa os bens, você continua no controle dos seus bens, você continua na administração deles, continua com o usufruto deles, continua tudo bonitinho. Ainda com a ressalva de que você, nesse sistema, você pode gravar, tá? Essa doação com cláusula de inalienabilidade, ou seja, os bens não podem ser vendidos pelos seus filhos, por terceiros, ou quem você quiser beneficiar nessa holding. Os bens não podem ser penhorados, então tem cláusula de impenhorabilidade e tem cláusula de incomunicabilidade. Isso quer dizer o quê? Que esses bens que essas cotas em tese que representam esses bens que você está, então, doando para os seus filhos, eles não vão se comunicar com seus respectivos cônjuges. Ou seja, o dia de amanhã, se você precisar vender esses bens, você pode vender. Se você quiser locar esses bens, você pode locar. O fruto dessa locação é sua, é seu, né? Você pode dar em caução, você pode locar, você pode vender, e você pode até se arrepender se, eventualmente, lá na frente,
você entender que você não quer mais isso. E veja só como são as coisas, você pode voltar atrás. Supondo que nesse meio tempo, e assim espero que nunca aconteça, se um beneficiário seu filho, seu sobrinho, seu irmão, alguém que você está beneficiando nessa holding, venha a falecer antes de você, você pode simplesmente trazer esse bem para si novamente. Essas cotas, né? Essa doação você traz, você reverte, tem uma cláusula de reversão para você reverter isso daí. Então, veja, são todos pontos que você, né, que não conhece, a maioria das pessoas não conhece. Eu já fiz lives aqui dizendo, eu já fiz palestra informando que a maioria das pessoas não conhece como o inventário é prejudicial. Por que é que a doação não resolve? Por que é que o testamento não resolve? Porém, esse sistema de holding familiar, que é um sistema lícito, garantido por lei, ele permite que você organize seu patrimônio, proteja seu patrimônio, porque eventualmente, se até a época da feitura da holding, da construção do sistema, você não tiver nenhum problema financeiro, nenhum débito, não tiver dívida com credores, não tiver ação na justiça, se você estiver com o nome completamente limpo, sem problema nenhum, esse sistema vai fazer com que você, lá na frente, se vier a ter um revés, os seus filhos vierem ter algum revés financeiro, não sejam alcançados pela penhora de bens, porque já vai estar com cláusula de empenhorabilidade. Então, não só você gasta muito menos, porque dependendo do tipo de sistema que você escolher, eventualmente a doação, o tributo pode ser zero, pode ser um pouco, pode eventualmente haver um custo, mas isso fica a critério do cliente, né? E você, ainda por cima, evita o inventário e protege o seu patrimônio. Então, exatamente as pessoas não têm ideia do que seja, eventualmente, fazer uma doação. Ouviram falar, muitas pessoas fazem, pensam que é normal, que poderia ser uma solução, mas a maioria das vezes, em vez de ser uma solução, se torna um problema. Que às vezes você vai precisar, vai que vem uma doença, você precisa, o único bem que você tinha, que você podia se desfazer, era aquele que você doou para seus filhos. Você está numa situação difícil, precisando pagar médico, cirurgia, uma coisa, e você não vai poder dispor, porque foi doado e, eventualmente, seus filhos, aquele donatário, aquele que recebeu bem, o seu cônjuge, ou seja lá quem for, não vai permitir que você possa dispor livremente daquele bem que um dia foi seu e do qual você precisa. Então, pessoal, o meu alerta para vocês hoje é do porquê não fazer doação, porquê, né, não fazer testamento, as razões são essas aí. Eu espero que vocês considerem que nem sempre doação é a melhor saída para você conseguir deixar o patrimônio que vocês têm integralmente para os seus filhos, para os seus herdeiros, para os seus entes queridos. Muitas vezes, o fato de você fazer uma doação vai trazer problemas tais para a sua vida e não vai impedir o pagamento de imposto. Vai trazer problemas tais para a sua vida que, às vezes, poderão, né, se tornar problema para você conseguir salvar sua vida, como no caso que eu já te mencionei, tá? Eventualmente precisando de uma cirurgia custosa, alguma coisa, você não vai poder dispor, porque por mais que a gente pense que todas as pessoas têm os mesmos sentimentos que nós, nem sempre isso acontece. E não esqueçam que quando os nossos filhos
eventualmente casam, aí eles passam a ouvir mais, né? As noras, os genros são mais influenciados do que ouvirem os pais, do que eles passarem a ouvir os pais, né? Continuarem a ouvir os pais. Então, o meu alerta para vocês hoje é que, se vocês estiverem pensando, não façam. Se você estiver pensando em doação, não é a solução. Se você estiver pensando em testamento, pior ainda. Mas se você pensar numa holding familiar, te garanto que você não vai errar. Aí sim, se houver condições para o sistema ser constituído, você vai estar fazendo o melhor negócio da sua vida. Então, pessoal, se você achou interessante, né, se agregou para você, se de certa forma te ajudou em algum, você ouviu falar, não está sabendo direito, né? Posso eventualmente deixando nos comentários, eu posso ir falando mais sobre esse assunto, né, esclarecendo outras coisas. E deixa aí nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. Deixa o seu like também, tá? Ajuda muito para fortalecer o canal. E compartilhe, porque se vocês compartilharem, o YouTube entende como que o conteúdo é útil. E, dessa forma, eles passam para mais pessoas, veiculam para mais pessoas. Então, se você quiser, tiver dúvidas, quiser saber mais a respeito, me segue também no Instagram. Lá eu tenho a minha bio, tenho a caixinha de perguntas, que você pode deixar perguntas, eu posso responder dúvidas por lá, tá? E me segue também no Facebook, que também posto conteúdo corriqueiramente. Tá bom, pessoal? Então, esse vídeo, espero que não tenha sido muito longo. Chegamos até aqui e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Até a próxima.